Era uma terça-feira comum quando a vida de Helena simplesmente desmoronou. Antes de começar nossa história, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber notificação todas as vezes que novos vídeos subirem no canal. E não se esqueça de dar like e compartilhar com os amigos. Vamos voltar para a história de Helena. O café ainda estava quente sobre a mesa quando ela percebeu que algo estava diferente. Marcos, seu marido há 18 anos, não a olhava nos olhos. Ele mexia no celular, inquieto, como se estivesse ensaiando uma saída. A gente precisa conversar, ele disse, finalmente. E essas 4 palavras foram suficientes para fazer o coração de Helena apertar. Ela já tinha ouvido aquilo antes, em filmes, em histórias de amigas, mas nunca imaginou que seria com ela. Eu conheci outra pessoa, ele continuou, sem rodeios. O silêncio que se seguiu parecia ensurdecedor. Helena tentou falar, mas as palavras não vinham. Sua mente corria por lembranças. O primeiro apartamento, o nascimento dos filhos, as noites em que eles prometeram envelhecer juntos. Ela é mais jovem, ele acrescentou, quase como uma justificativa. Aquilo foi como um golpe final. Mais jovem. Helena, aos 50 anos, sentiu-se diminuída a uma comparação cruel. Como se sua história, seu corpo, suas rugas e sua dedicação tivessem perdido valor. Naquela noite, ela não chorou. Não imediatamente. Ela ficou sentada no sofá, olhando para a parede, tentando entender em que momento deixou de ser suficiente. Nos dias seguintes, o vazio tomou conta da casa. Marcos saiu. Levou algumas roupas, alguns objetos, e uma parte enorme da vida dela. Os filhos já eram adultos e moravam fora. A casa, antes cheia de barulho, agora ecoava silêncio. Foi só no terceiro dia que Helena finalmente desabou. Chorou no chão da cozinha, abraçada aos próprios joelhos, sentindo como se tivesse sido descartada. Será que eu não sou mais bonita? Será que eu fiquei para trás? Será que ninguém mais vai me amar? Essas perguntas começaram a se repetir como um ciclo cruel. Mas a vida, mesmo quando dói, continua. E, aos poucos, Helena percebeu que precisava se levantar. No começo, foi por obrigação. Levantar da cama, tomar banho, comer. Depois, foi por necessidade. E, sem perceber, começou a ser por escolha. Ela decidiu fazer algo que nunca tinha feito antes, se colocar em primeiro lugar. Começou caminhando na praia pela manhã. No início, parecia estranho. Mas, com o tempo, o vento no rosto começou a trazer uma sensação esquecida, liberdade. Depois, se inscreveu em um curso de fotografia. Sempre gostou, mas nunca teve tempo. Agora, ela tinha. E foi ali, entre lentes e enquadramentos, que Helena começou a se reencontrar. Ela passou a ver beleza em detalhes pequenos. Uma senhora sorrindo na rua, a luz do sol refletindo na água, o voo de um pássaro ao entardecer. E, aos poucos, começou a se ver novamente. Meses se passaram. Helena já não era a mesma mulher que caiu no chão da cozinha. Ela estava mais leve, mais presente, mais viva. E foi em uma tarde comum, durante uma aula prática de fotografia em um parque, que algo inesperado aconteceu. Você sempre fotografa com tanta calma assim? Perguntou uma voz ao lado dela. Helena virou o rosto. Era um homem simples, de sorriso tranquilo e olhar gentil. Acho que estou aprendendo a observar melhor, ela respondeu. Ou talvez esteja aprendendo a sentir, ele disse. O nome dele era Daniel. Eles começaram a conversar ali mesmo. Sobre fotografia, sobre a vida, sobre recomeços, sem pressa, sem expectativas. Nos dias seguintes, passaram a se encontrar com mais frequência. Caminhadas, cafés, conversas longas. Daniel também tinha sua história. Também havia perdido, também havia recomeçado. Mas o que mais surpreendia Helena era como ela se sentia ao lado dele. Em paz, sem precisar provar nada, sem precisar competir com ninguém. Sem medo. Uma noite, sentados na areia, olhando o mar, Daniel disse: "Sabe o que eu mais admiro em você?" Helena sorriu de leve. "O quê? Você não deixou a dor te endurecer." Ela ficou em silêncio. Porque, pela primeira vez, alguém estava vendo não o que ela perdeu, mas o que ela construiu depois. O amor não voltou como antes. Não veio com promessas grandiosas. Não veio com urgência. Veio com calma, com respeito, com presença.
E, quando Helena percebeu, já não tinha medo de amar novamente. Porque, dessa vez, ela sabia algo que antes não sabia: ela não precisava de ninguém para ser completa. Mas podia escolher alguém para compartilhar a vida. E, em um domingo ensolarado, enquanto caminhava ao lado de Daniel, Helena entendeu algo profundo: ela não tinha sido trocada por alguém mais jovem. Ela tinha sido libertada para se reencontrar. A história de Helena não é apenas sobre traição ou abandono, é, principalmente, sobre identidade. Quando Marcos foi embora, ele não levou só um casamento. Ele levou uma versão de quem Helena acreditava ser. Por muitos anos, ela se definiu como esposa, como parte de uma construção a dois. E quando isso acabou, ficou a pergunta mais difícil de todas: quem sou eu agora, sozinha? Essa é uma dor silenciosa que muita gente enfrenta. Porque o fim de um relacionamento não quebra apenas a rotina, ele mexe com autoestima, com valor próprio, com a forma como a gente se enxerga no mundo. É comum que, assim como Helena, a pessoa comece a se comparar, a se diminuir, a achar que foi substituída. Mas a grande virada da história não está no momento em que ela conhece alguém novo. Está no momento em que ela começa a se escolher. Quando ela sai para caminhar, quando decide aprender algo novo, quando passa a enxergar beleza nas pequenas coisas, ela não está apenas ocupando tempo. Ela está reconstruindo sua própria identidade, pedaço por pedaço. E isso muda tudo. Porque o novo amor que surge depois não vem para preencher um vazio, vem para somar a uma mulher que já se reencontrou. Essa é talvez a parte mais importante da reflexão. Relacionamentos saudáveis não nascem da falta, nascem da inteireza. Helena só conseguiu viver esse novo amor de forma leve porque, antes, ela aprendeu a não depender dele para se sentir completa. Outro ponto forte da história é perceber que o tempo não diminui ninguém. A ideia de que mais jovem é melhor é uma comparação superficial que ignora tudo aquilo que o tempo constrói: maturidade, profundidade, história, sensibilidade. Helena não perdeu valor com o passar dos anos, ela ganhou camadas. E foi exatamente isso que permitiu que ela se conectasse de forma mais verdadeira com alguém depois. No fim, a história nos convida a olhar para nossas próprias perdas com outra perspectiva. E se aquilo que você perdeu não foi um fracasso, mas um redirecionamento? E se o que parece rejeição for, na verdade, um convite para se reencontrar? Nem sempre temos controle sobre quem decide sair da nossa vida. Mas sempre temos escolha sobre o que fazemos depois que alguém vai embora. Podemos nos fechar, ou podemos nos reconstruir. Podemos nos apegar ao que fomos, ou descobrir quem ainda podemos ser. E talvez, assim como Helena, a gente perceba que o recomeço não é o fim de uma história de amor. É o começo de uma relação muito mais importante: a relação com nós mesmos. Agora me diz, você acha que o fim de um relacionamento pode, na verdade, ser o começo de algo maior? Você já passou por algo que parecia o fim, mas acabou sendo um recomeço? E se aquilo que hoje dói estiver, na verdade, te preparando para algo melhor? Às vezes, perder não é o fim da história. Às vezes, é exatamente onde a verdadeira história começa. Pense nisso. Compartilhe esse vídeo com mais alguém que precisa conhecer essa história. Obrigada por ficar até aqui. E mais uma vez, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Vejo você no próximo vídeo.